Olá, bem-vindos de volta. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lili da Lua de Lili e hoje venho falar-vos de uma leitura que para mim é muito pertinente para o Dia da Mulher. Não porque seja um livro celebratório, mas pelo contrário, porque é um livro que incomoda e que me fez realmente pensar em muitas certezas que eu tinha, muitas convicções, e é exatamente isso que nós precisamos, pensar sobre uma nova perspectiva. Hoje venho-vos falar de uma teoria feminista da violência da Françoise Verges. A Françoise é uma ativista, é uma feminista, é uma historiadora, é uma politóloga. E este livro pequenino é um ensaio político que faz uma questão que muitas vezes nós tomamos por evidente, o que é, afinal, combater a violência contra as mulheres. Verges começa o livro por desmontar esta ideia de que a violência contra as mulheres é uma espécie de desvio, uma espécie de patologia individual, porque para ela a violência é estrutural ao sistema neoliberal. O que é que isto significa exatamente? Significa que o capitalismo atual depende muito do trabalho invisível das mulheres, do trabalho mal pago das mulheres racializadas, do trabalho doméstico e de cuidado não pago e, claro, da precariedade. Para a autora, o neoliberalismo combina duas coisas: o desinvestimento social e o aumento do policiamento e do encarceramento. Traduzindo, o Estado corta os apoios e aumenta a repressão. Portanto, a violência doméstica, sexual e económica não são um acidente do sistema, são o resultado do sistema. Há um capítulo em que ela critica o feminismo civilizacional e eu achei muito interessante a ideia que o Ocidente salva mulheres racializadas. Estarmos a proteger as mulheres muitas vezes justifica coisas abomináveis. As políticas anti-imigração, a legitimação da islamofobia, este reforço de fronteiras, esta validação de guerras. As mulheres não brancas aparecem como figuras passivas, os homens não brancos aparecem como naturalmente violentos e o Ocidente aparece como salvador. E é aqui que a autora questiona onde é que está esta proteção, quando estas mulheres migrantes limpam casas por salários miseráveis, quando as mulheres racializadas são alvos de violência policial e quando tantas vezes o trabalho de cuidado é simplesmente explorado. Um bocadinho mais à frente no livro ela entra aqui numa zona mais polémica e questiona o tipo de feminismo que defende mais policiamento, penas mais duras e mais prisão. Faz aqui uma questão muito interessante. Se é o Estado que está a gerar esta desigualdade, como é que pode ser ele a resolver a violência? Defende ainda que o sistema prisional é muito classista, é muito racista. Quem acaba por continuar a ser preso são os homens mais pobres e racializados. Para ela, combater violência com violência não faz qualquer tipo de sentido e reforça só o poder punitivo do Estado. Teria muito mais sentido apostar em políticas de prevenção do que propriamente lidar com as consequências de. No final do livro, ela propõe um feminismo decolonial. Não é o tipo de feminismo que quer simplesmente pertencer e incluir-se no sistema. Não quer mais mulheres no topo, mais CEOs num sistema que é simplesmente explorador. Quer sim transformação estrutural. Quer um feminismo que ligue género, que ligue classe, que ligue raça, seja anticapitalista, antirracista, anticolonial, que valorize sim também o trabalho de cuidado e que consiga imaginar a justiça sem pensar em encarceramento. Para mim, que nunca tinha lido nada da autora, foi uma leitura muito enriquecedora, principalmente nesta fase que passámos o Dia da Mulher. Eu sinto que o Dia da Mulher é muitas flores, muitas campanhas publicitárias a descontos da maquilhagem, muitos jantares fora, mas acho que muitas vezes passa realmente ao lado das pessoas a importância deste dia e porque é que é uma data importante na vida das mulheres. E este livro tirou-me mesmo da minha zona de conforto e fez-me questionar uma coisa que me deixou muito desconfortável, que é que tipo de mulher é que nós estamos constantemente a celebrar e à custa de quem? E eu estou a falar por mim, a minha opinião pessoal, a minha experiência enquanto mulher ao longo destes anos. Eu cresci numa geração em que as nossas mães e as nossas avós que passaram tantas dificuldades tão diferentes das nossas, sempre, pelo menos a educação que eu tive foi estuda, foca-te no teu trabalho, prioriza a tua vida profissional em relação a outro tipo de prioridades, porque de facto vai ser a coisa mais importante da tua vida. E é interessante porque muitas vezes homens e mulheres que atacam as feministas atacam exatamente este lado de mulher bem-sucedida profissionalmente e que metem prioridade a sua vida profissional em detrimento até da familiar e das relações e etc. E aqui há uma perspectiva muito diferente daquilo que é ser feminista. Realmente ser feminista é nós termos o direito e o dever de sermos respeitadas
e de podermos fazer com a nossa vida aquilo que realmente quisermos, independentemente do nosso género, da nossa raça, da nossa cor de pele, do país onde nascemos. E neste livro, uma perspectiva tão diferente para mim, que encaixou numa série de questões que eu já tinha e já vinha a pensar há algum tempo, mas que realmente aqui a autora expôs de uma forma mesmo muito, muito interessante e que, lá está, que me fez repensar uma série de coisas. Aquilo que eu mais gostei no livro foi mesmo esta radicalidade, esta perspectiva de colonial, esta crítica gigantesca ao feminismo liberal e depois esta capacidade intelectual de ligar a violência de género ao capitalismo. O que é que eu menos gostei neste livro? Portanto, esta edição é lindíssima, não se pode dizer que não, mas é muito pequenino. Eu não gosto nada de ler assim, não sei, senti que era muito pequeno, não é assim tão confortável quanto isso de ler. Depois, a escrita da autora também é um bocadinho densa, em alguns momentos tornou-se um bocadinho cansativa, é muito teórica, é um ensaio, ok, mas um bocado densa demais. E depois eu senti que as propostas dela, apesar dela, claro, falar em utopia, mas são muito mais conceptuais do que propriamente execuíveis. Ela oferece-nos um horizonte feminista eticamente coerente, mas acho que subestima a complexidade e as medições inevitáveis da política atual. Portanto, foi mesmo realmente o que eu menos gostei. Se querem ler um livro anterior a este, uma espécie de introdução a este universo, eu vou deixar esta sugestão aqui. Mulheres, Raça e Classe é também um livro muito interessante. Fala sobre como o feminismo historicamente ignorou as mulheres trabalhadoras e negras. E se querem realmente um livro que vos faça pensar no feminismo, nas mulheres, em justiça social, experimentem, lê-se bastante bem, apesar de ser um bocadinho denso, e acho que é mesmo um livro que nos faz repensar numa série de coisas. E agora deixo-vos esta questão provocatória, caso queiram, podem deixar cá em baixo a vossa opinião nos comentários. Vocês acham que nós estamos a combater a violência de forma ativa ou simplesmente a ingeri-la aos poucos dentro de um sistema que ele próprio a produz? Se gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar um like ali em baixo, partilhar com os amigos, subscrever o canal caso ainda não o tenham feito. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.